Que bênção, né, queridos? Eu brinquei com o Uriel porque eu faço aula de teclado, né? Só que eu estou na primeira música, ainda estou no Renova-me. Faz uns 8 meses que eu estou nessa música. Mas está sendo bom, um momento bom com ele ali, eu estou gostando. Então aí estão os horários, tá? Vai ser um momento especial, viu? Que as mulheres possam estar aqui e adorar a Deus juntamente com essa amada. Amém, queridos? Vamos ouvir a palavra de Deus. Paz do Senhor. Feliz de te ver, Célio, doutora Patrícia, que coisa boa. Doutora Patrícia passou por uma cirurgia aí para endireitar o que estava torto. Feliz de vê-los. Doutora Giovana também, não sei se isso aí é problema de médico, né, Giovana? O marido passou por uma cirurgia e ele é médico e assustou um pouco, né? Mas graças a Deus que estão tudo bem. Queridos, abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Você prestasse, bom, como sempre eu tenho falado, mas em particular prestasse bem atenção nesta ministração, porque há 2 versos na Bíblia que me inquietam bastante. Um deles está no livro de Colossenses, lá no capítulo 2, que diz que nós precisamos estar preenchidos de toda a sabedoria e inteligência para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. E também Efésios, no capítulo 5, diz que nós temos que estar prontos para conhecermos o mistério de Cristo, que é a igreja. Eu posso lhes garantir que Cristo ainda continua sendo um mistério para uma grande porcentagem do povo que diz conhecê-lo. E a igreja também continua sendo um mistério para uma grande porcentagem daqueles que a frequentam ou fazem parte. Falta para nós o iluminar dos olhos do nosso entendimento. Nós louvamos aqui cânticos lindos. Os nossos lábios pronunciam tudo aqui. Mas muitas vezes o nosso coração ainda não contemplou a realidade daquilo que louvamos. Se Cristo não fosse mais um mistério para nós, esse lugar não comportaria tanta gente que teria gratidão de conhecê-lo. Se a igreja não fosse mais o mistério, esse lugar também não comportaria a grande quantidade daqueles que, enxergando o que é a igreja, entenderiam que é um lugar que o Senhor aguarda com ansiedade um povo que o louve
em espírito e em verdade. Então, Cristo ainda é um mistério para aqueles que dizem conhecê-lo. Talvez conheçam o mínimo, mas se conhecesse o mínimo, já seria suficiente para nós tributarmos a Ele a nossa vida. Se tivéssemos a visão da igreja, nós saberíamos que este lugar foi escolhido por Ele, para que no ajuntamento dos templos, porque a palavra diz que o templo é você, sou eu, somos templos do Espírito. Na somatória dos templos aqui se reuniriam para adorá-lo em espírito e em verdade. A minha oração, a minha alegria, o meu desejo é que Deus ilumine os olhos do nosso entendimento, para compreendermos. E aquilo que vamos ministrar hoje, que a tua mente seja transportada ao trono da glória do Senhor, seja levado cativa, não haja preocupação com o dia de amanhã. Amanhã é segunda-feira, frio, talvez venhamos a dizer que dia feio, mas é o dia que, se acontecer para você, é o dia que o Senhor fez para você, fará para você. E nós precisamos entender os detalhes do que a Bíblia diz. Eu jamais poderei acordar e dizer que dia feio, que dia terrível, porque é o dia que Ele fez. E se você acordar, diga para Ele, não, obrigado pela vida. E obrigado pelo rico privilégio de viver mais um dia no presente que Tu tens me dado. São coisas tão pequenas, entre aspas, que deveriam mexer com o nosso coração. E nós, olhando para nós, dizermos, Senhor, eu tenho muito a Te dar, mas não tenho Te dado tudo. Então preste atenção no que nós vamos ler e vamos meditar nessa noite. O verso 7 diz assim: e disse quem? Disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, cobradores, né, aqueles que escravizam, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu, do amorreu, do perizeu e do eveu e do jebuseu. Diga assim para mim: o Senhor desceu para eu subir. É o que está escrito aqui. Eu desci para que o meu povo suba. Guarde isso. Ele desceu. Mas nós vamos ver como o Senhor tinha sua existência antes de ter descido. Finalidade dele descer para eu subir. Se ele não descesse, eu não subiria. Mas porque ele desceu, eu vou subir. Senhor, fala conosco.
Senhor, ministra ao nosso coração a tua boa palavra. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito há de dizer à igreja. Em nome de Jesus, toma este vaso, tão pequeno e insignificante. Gere-o como instrumento teu nesta noite, para falar em teu nome, debaixo da unção do teu Espírito. No nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Podei-vos assentar. Eu peço aí, desse app, coloque para nós Provérbios 8, livro de Provérbios 8, a partir do verso 22, está falando de Cristo. Livro de Provérbios. Esse capítulo, ele enaltece a sabedoria. E como que eu posso ligar Cristo a essa sabedoria? 1 Coríntios 1, 24 diz assim: porque pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ele é esta sabedoria. Olha só o que o Senhor vivia, e se havia necessidade dele deixar tudo por alguém como nós, como você e como eu. Veja se tínhamos tanto valor para ele deixar o que vivia por amor a quem não tinha nada de bom para dar para ele. Então diz assim, olha a figura: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Está falando do Senhor, vai. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do... O Senhor já existia. O que mais? Antes de haver abismos, fui gerada. E antes ainda de haver fontes carregadas de água. Vai. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Que mais? Ainda ele não tinha feito o quê? A terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Vai. Quando ele preparava os céus, o que diz? Quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, vai. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, vai. Quando punha ao mar o seu termo, seja... Alguém já foi à praia aqui? Levante a mão aí. Deixa eu ver os que deram escândalo lá. Vamos ver, né? Quando você vai à praia, senta na areia e olha o mar, você vai ver que o mar está acima do nível da areia. Por que não invade? Por que não invade? Quando ele punha ao mar o quê? Limites. A natureza caminha debaixo da ordenança do Senhor e obedece. O homem não, mas a natureza obedece. Quando ele punha ao mar o seu termo, dizendo, a partir daqui não passe, para que as águas não trespassassem o seu mando. Quando ele compunha os fundamentos da terra, vai. Então, eu estava com, quem é esse ele? Deus. Que mais?
e era o seu aluno. Olha Jesus falando do habitat dele. Que mais? E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele. Ele quem? Deus, em todo tempo. Que mais? Folgando no seu mundo habitável. Deixa eu lhe dizer uma coisa. É para lá que nós vamos. Posso repetir? É para lá que Deus tem por projeto na tua vida te levar. É para lá. Que mais? E achando as minhas delícias com os filhos dos homens, a própria figura dos anjos. Que mais? Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os... Agora ele está falando dele. Os meus caminhos. Lembram-se quando o Senhor, no capítulo 1 de Gênesis, diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se Deus falou façamos, ele não estava sozinho. Senão ele diria: eu faço. Mas quando ele disse façamos, é porque tinha alguém com ele. Quem era esse alguém? O Filho e o Espírito. Mais uma passagem, bota para mim aí, por favor, João 1, de 1 a 14. Quando falamos antes de qualquer coisa existisse, ele já estava. Nós olhamos isso no livro de Hebreus, no capítulo 1, que é a maior marca do presbítero Fabiano. Como ele gosta disso. Ele já decorou de trás para frente e de frente para trás, que o Senhor era o resplandecer da glória do Pai e que o mundo foi criado por Ele. Tanto que Ele diz o quê? Não falemos mais no princípio, falamos o quê, hein? Fala, pastor presbítero. Obrigado. Ele está com frio. Em Jesus, Deus criou todas as coisas. E é dele que nós vamos falar. Olha no começo o relato maravilhoso disso. No princípio era e o verbo, eu e o Pai somos, vamos. Ele estava quando? No princípio com Deus. Vamos. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, não existiria nada. Por que você existe? Se sem Ele não existiria nada, por que você existe? Porque nele você tem a tua existência. Olha, eu existo porque Jesus existe. Eu sou real porque Ele é real. Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele é o Filho de Deus. E por Ele eu fui gerado. Que mais? Nele estava a vida. E a vida era o quê? A luz dos homens. Por isso que Ele é a estrela da manhã. Ele é o que brilha. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele resplandece a glória do unigênito do Pai. Que mais? E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Quando alguém diz para você, então o que é trevas para você? Ora, trevas é ausência de luz. Porque quando a luz raia, acabaram-se as trevas. E quando Jesus veio para destruir, para brilhar o melhor no meio
de uma noite terrível, aonde o homem, o ser humano, não sabia para onde ir. Vamos. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Que mais? Este veio para testemunhar, para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Vamos. Não era ele a luz, mas ele veio para que testificasse da luz. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós não somos a luz, mas nós existimos para falarmos dela. Olha só, o projeto de Deus na tua vida. Vamos. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Se hoje nós temos a convicção do caminho que estamos andando, caminhando e para onde vamos, é porque a luz raiou na minha e na tua vida. Você entendeu? A luz raiou, iluminou os olhos do teu entendimento, te deu o que é esperança. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não, que mais? Veio para que era seu, e os seus, mas deu-lhes o poder. Sabe o que é deu-lhes o poder? Nós temos a autoridade de podermos dizer: eu sou filho de Deus. Aos que creem no seu nome, vamos. Os quais, olha que coisa maravilhosa, não nasceram do quê? Do sangue. Nós tivemos um novo nascimento. Nós agora nascemos diferente da vontade de... Vontade de quem? Da vontade de Deus. Nós não nascemos da vontade da carne, nem da vontade do varão. Escuta, quando tua mãe e o teu pai se relacionaram, e a tua mãe engravidou, e você veio à existência, não é esse nascimento que a palavra está dizendo, não. Porque esse nascimento nos gerou no pecado. Nós nascemos maldosos, nós nascemos maliciosos, orgulhosos, pecadores. Mas agora nós não nascemos da vontade do varão, mas nós nascemos debaixo da vontade de Deus. Diga assim, para você próprio ouvir: eu sei que eu vim à existência porque Deus quis. O que mais? E o verbo se fez, desceu. E habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que mais? João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Tanto que ele comprova isso, o Senhor Jesus, dizendo aos fariseus: antes que Abraão existisse, eu sou. Vamos. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Pela graça nós somos salvos. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou.
todos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu posso lhe contar um segredo? Posso? Ele está aqui. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está aqui. Numa representação gloriosa do seu Espírito. Desceu. Se tornou homem. Mas eu quero lhe perguntar qual é a atitude que Jesus teve quando ele desceu. Põe para mim aí, queridos, Filipenses 2, verso 7. Quando ele veio, ele assume a natureza humana. E além de ter deixado a sua glória, quando ele veio a essa terra, ele assumiu algumas características. A primeira está aí. O que ele fez? Ninguém aniquilou Jesus, ele se aniquilou. Ninguém teve autoridade para aniquilar o Filho de Deus. Esse aniquilou-se quer dizer, ele despiu-se de toda a natureza divina. Ele puramente se fez homem. Por isso que a palavra diz que aquele que diz que o Senhor Jesus não veio em carne é o anticristo. Porque ele precisava assumir a natureza do homem. E como homem é que ele precisava restituir o que o próprio homem havia destruído. Então, a palavra diz o quê? Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de, fazendo-se semelhante aos homens. Ele, quando se aniquilou, ele assumiu todas as características humanas. Sentimento humano, pensamento humano, as dores humanas. Ele assumiu o pecado humano sem pecar. Ele sentiu tristeza. Ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele chorou. Tudo isso que eu estou dizendo é para nós vermos que ele assumiu verdadeiramente as nossas características. Aniquilou-se a si mesmo, despiu-se da natureza divina. Aquele que tudo que foi criado por ele, através dele e para ele. Queria que você pensasse um pouquinho, o Criador de toda a existência, de todo o mundo, de todo o universo, aniquila-se a si mesmo. Para sentir o que nós sentimos. Alguma vez você já tentou fugir do Senhor? Hã? Alguma vez você quis deixar de cumprir a ordenança do Senhor? Jesus disse, Pai, se for possível, passa de mim.
se for possível, livra-me desta hora. Mas ele disse o quê? Não faça a minha vontade. Eu era seu aluno, lembra o que lemos? E desfrutava dos ensinos do meu Pai. E agora, aquele por quem tudo foi criado, assume a natureza humana, aniquila-se naquilo que ele poderia viver quando ele estava na cruz, que muitos chegaram e disseram: se tu és filho de Deus, desce da cruz. Ele já tinha se aniquilado. E o aniquilar-se ele não sentiu o desafio humano. Porque se ele não tivesse feito isso, ele poderia dizer: eu vou provar que eu sou filho de Deus e vou descer dessa cruz. Mas se ele tivesse descido, nós não estaríamos aqui. Ele desceu da glória divina à terra, mas ele não desceu da cruz. Porque tinha um preço que precisava ser pago. E o Wagner custava caro. Não havia euro, libra, esterlina, não havia dólar, não havia valor algum que me comprasse. Precisou ser sangue. Filipenses 2, agora no 8. Além dele se aniquilar, ele assume outra característica. Vê o verso 8, pronto. E achado na forma de homem, o que ele fez? Humilhou-se a si mesmo. Ninguém humilhou a Cristo, ninguém. Ele se humilhou. Porque foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não fugiu do propósito, preste atenção, não obrigatório de Deus. Foi um propósito voluntário dele. Acordem. Ele se entregou por você. Ele disse: Pai, voluntariamente eu entrego a minha vida no lugar do Wagner. E a dívida dele eu vou pagar. E a promissória, o cheque pré-datado, eu vou rasgar e cravar na cruz do Calvário. A dívida dele não é mais dele, é minha. Eu pago. Qual é o preço dele? Sangue por sangue. Então está pago. Vou derramar o meu sangue no lugar dele. Será que nós temos enxergado isso para poder dizer que Cristo não é mais um mistério para nós? Será que isso faz parte do meu interior? Eu tenho o meu ser, o meu interior, a minha alma, consciente de tudo isto? Será que a minha conversão é verdadeira e genuína? Ele assume a fragilidade do homem, porque ele precisava restaurar a obra-prima do Senhor. E ele vem a uma terra com conhecimento de tudo isto.
Queria que você imaginasse, alguém nasce, com 12 anos de idade está ministrando aos doutores, mas ele está ministrando sabendo que não passaria de 33 anos. E sabia com que tipo de morte ia morrer para ocupar o meu lugar. Imagina você tendo uma vida sabendo qual vai ser o fim. Por favor, vai a Isaías 53. A partir do verso 2. Vê se você pode pôr para mim aí, querido. Isaías 53, verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Vamos ver agora. Ele era o resplendor da glória de Deus. Mas quando ele veio, olhando, o quê? Não tinha parecer e nem... Como é que alguém que resplandecia a glória de Deus, os homens olhando não viam nele, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, transfigurou-se. O que mais? Era o quê? Desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Meu Deus, aquele para quem todas as coisas foram criadas e criadas através dele, olha como ele mudou. Pegue as características dele que está aqui e coloque-se no lugar dele. É o que nós tínhamos, essas características que ele assumiu. O inimigo quer nos destruir, porque quando Jesus assumiu todas essas características, a nossa mudou. Ele assume a nossa e nos dá a dele. Isto aqui somos nós antes da cruz. Eu não sei se você está entendendo. Esse é o Jesus que era aluno do mestre e gozava das delícias do Pai na glória. Deixou. E veio para assumir isto. Vai para frente. Verdadeiramente, olha aí, ele fez o quê? Tomou sobre si as minhas enfermidades. As minhas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Éramos nós. Vamos. Mas ele foi ferido por causa dos erros dele? Por quê? Ele foi ferido pelas nossas e moído pelas nossas. O castigo que nos traz, olha a mudança. Ele assume a tua penalidade e a minha, para nós termos a alegria de ser filho de Deus. O castigo que nos traz a paz. Ele pegou o castigo e deixou para nós a paz. Estava sobre ele, pelas suas pisaduras. Queridos, caminhe nas pisaduras do Mestre, porque elas curam, libertam e salvam. Vamos. Todos nós, olha, andávamos em trevas, na noite, como ovelhas,
cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele o quê? Ele precisava fazer isso. Quantas vezes você agradece Ele por isso? Se nós entendêssemos tudo isso, nem frio nós sentiríamos, porque o calor do Espírito nos aqueceria. Vamos? Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado a matadouro. Quem era para ir era você e eu. E como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a sua boca, não se justificou. Vamos. Da opressão do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Só viveu 33 anos, foi tirado desta terra, mas ele deixou aqui uma organização divina que foi deixada para contar o quê? O tempo da sua vida. Por isso que ele não pode ser mistério para nós, nem a igreja ser mistério. Porque a igreja foi instituída para falar da vida dele, da existência dele. João diz que se todos os livros do que ele fez fossem escritos, o mundo inteiro não comportaria os livros. E o que é que nós temos falado dele? Quero dizer aos que vêm à reunião de oração, quero dizer aos que oram em casa, primeira atitude e as primeiras palavras do teu orar tem que ser gratidão por tudo isso. Não é chegar, Senhor, eu preciso, estou numa situação difícil, preciso de cura, preciso de valores, eu preciso de restaurar minha família. Antes de pedir qualquer coisa, agradeça a Ele. Ele pegou o teu lugar. Vamos para frente. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Ele é fiel e verdadeiro. Tudo que ele fala, não cai uma palavra sequer por terra. Vamos, preciso correr. Todavia, ao Senhor, que Senhor? Deus. Agradou? Você já agradeceu de Deus moer o seu filho? Com alegria, por tua causa? Agradou a Deus moê-lo, fazendo enfermar a enfermidade, a iniquidade, tudo que era nosso, ele levou. E Deus, quando olhou o seu filho nessa condição, se alegrou por minha causa e por tua. E a maior alegria do pai foi na voluntariedade do filho. O pai não precisou falar, vai porque eu estou te mandando. Não, o filho disse, eis-me aqui. Agora um detalhe. Agradou o pai, não, volta. Agradou o pai moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma, a alma do Senhor, Jesus, se puser por, é o derramar do sangue. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Está aí. Ele verá a sua. Você não fala que você é filho de Deus? Filho é posteridade. Mas ele verá a sua posteridade. Olha agora. Prolongará os dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na mão da prosperidade. Minha, tua, nossa. Vai.
O trabalho da sua alma, aquela voluntariedade que Ele expressa por mim e por você. O que tem? Ele agora tem um problema. O que diz a seguir? Será que Ele está satisfeito com você? Pergunta a você. Senhor, Tu estás satisfeito com a minha vida? Vocês viram que nós emudecemos? Notaram? Porque nós sabemos que talvez não temos sido razão de satisfação para Ele. Ele verá o trabalho da sua alma. Ele se entregou de alma. E ficará satisfeito, porque o meu servo, o justo, justificará muitos. Olha outra coisa, porque as iniquidades deles levará sobre si. Romanos 5 diz que nós somos justificados pela fé. E sendo justificados, temos paz com Deus. Eu não queria pregar isso. Falei, Senhor, eu não sei se a tua igreja está preparada para ouvir. E eu quero trazer algumas características da humanidade dele. A sua humanidade permitiu-lhe readquirir o domínio que o homem havia perdido. Deus fez o homem para dominar, não ser dominado. Mas o homem perdeu o domínio. Tornou-se como animal irracional. Então, alguém como homem é que poderia restaurar e restituir a autoridade que Deus conferiu a nós. Hebreus 2. Deixa eu ver o verso 9. Deixa eu ver se é isso, irmão. É isso mesmo. Ele desceu. Escuta isso aqui. Ele desceu. Despiu-se da sua natureza divina. Veio a essa terra, viveu tudo isso que nós falamos de Isaías 53, viveu tudo quanto ele sofreu, mas no verso 9 diz assim, vemos o quê? Porém, não mais aquele, mas vemos agora o quê? Coroado de glória e de honra, aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, e por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, pela graça do Pai, Ele provou a morte. Mas agora, o processo de humanização do Senhor deu-nos a oportunidade de, através da humanidade dele, de se tornar humano. Ele trouxe de volta para nós a autoridade que Deus tem por projeto na nossa vida. É esta autoridade que eu tenho que usar para mim e particularmente para Satanás. Eu tenho que ter autoridade para dizer para Satanás, eu quero te dizer algo. Tu não tens sorte e nem lugar na minha vida. Porque eu sou filho do Altíssimo, eu fui comprado na cruz do Calvário, e por crer no nome dele, eu me tornei, pelo derramar do sangue, o pagamento da moeda para minha compra,
eu sou agora filho de Deus, porque eu creio no nome do meu Senhor. Sou filho agora, não sou criatura simplesmente. Porque assumindo a humanidade, Ele restitui para mim a autoridade que eu posso dizer para o diabo: arreda-te de mim, Satanás. Filipenses 2:9-11 diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome. Sofreu, mas o Pai, pela voluntariedade do Filho, agora o leva de volta para a glória e o faz assentar-se à sua direita. Ele não é mais aquele homem que não tinha parecer nem formosura. Ele agora está coroado de glória, de honra. A sua humanidade, segundo, permitiu-lhe conduzir muitos filhos para a glória do Pai. Põe aí Hebreus 2:10-13. Põe para mim, por favor. Olha só, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Jesus foi exaltado e está sendo exaltado, coroado, por tudo que Ele fez por nós. Vai. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar. Jesus é tão humilde, que Ele restituiu a nossa natureza divina. E Ele é o primogênito agora entre muitos irmãos. Ele é o mais velho. Vai. Dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da, olha a figura da igreja, e a alegria e a gratidão de podermos louvar ao Senhor por tudo que Ele fez. Ele é o exemplo disso. Vai. E outra vez, porém nele a minha confiança. E olha agora que coisa, leia, coisa gloriosa. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E Ele diz: e aqueles que o Pai me deu, ninguém vai arrebatar da minha mão. Ninguém. Isso foi feito por Ele ter assumido a nossa humanidade. E agora também diz a seguinte: Ele aniquilou o que tinha o império da morte. E também em Apocalipse 1:18 diz: eu tenho. Põe aí Apocalipse 1:18, por favor. Nós vamos ler todos juntos, porque isso aí é algo maravilhoso. Eu sou o que vivo, fui morto, mas eis aqui, leiam. Mais uma vez. E o quê? Amém. E agora? A voluntariedade dele e a humanização, a humanidade dele assume algo glorioso. Ninguém tem autoridade para nos mandar para o inferno, nem o diabo, só o Senhor.
porque ele tem as chaves da casa do diabo nas suas mãos. A sua humanidade permitiu-lhe ser um sumo sacerdote solidário com todo o seu povo. Hebreus 2, 17 e 18. Põe, por favor. Eu hoje, vocês não têm ideia como meu coração fervia na meditação dessa palavra. Leiam comigo agora. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Olha a honra que temos. Vai. Para ser, e o que mais? Fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Vai para frente. Vai. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Temos alguém do nosso lado, temos um advogado que quando eu tropeço, eu peco, esse meu advogado se levanta na hora, manda eu me calar e fala por mim. Tudo porque ele se tornou humano. Ele desceu para fazer isso. E Êxodo 3:8, eu desci para livrar o meu povo da escravidão, para que o meu povo suba para possuir a terra. Amém? Não precisaria de mais nada. Mas isso nos traz uma responsabilidade de Cristo não ser mais mistério para nós. E nem a igreja continuar sendo o mistério de Cristo. Os nossos olhos precisam se abrir para nós enxergarmos tudo isto. Amém, meus amados? Fiquem em pé. Fez tudo isso por mim e por você. Agora veja se cabe nós sermos displicentes com Cristo. Por que eu abro mão em favor das minhas necessidades de estar aqui cultuando e servindo Ele? Por quê? Será que eu enxergo tudo isso? Será que eu tenho visto Jesus Cristo como este aqui? Que assumiu o teu lugar. Assumiu o meu lugar. Ah, meus irmãos, nós não temos justificativas para não estarmos na presença dEle. Se Ele voluntariamente fez tudo, eu voluntariamente tenho que fazer tudo o que eu puder por Ele. Tudo, tudo, tudo. Pense nisso. Ore nisto. Não tenha vergonha de pedir perdão por não enxergar isto. Peça e busque. Não fique olhando para as picuinhas e tantas coisas que não têm importância. Olhe para o que Ele fez. Feche os teus olhos. Eu só vou te abençoar. Hoje, eu vou lhe dizer, era para todos nós virmos diante deste altar, com lágrimas nos olhos, e dizer: Senhor, como é que eu tenho sido
tão desobediente. Senhor, eu não sei como eu consigo ser tão negligente. Senhor, eu não sei porque sou tão displicente. Me ajude a ler, reler, entender, compreender e viver tudo isso que eu ouvi nessa noite. Que dia e que noite especial. O povo dele, de escolha, o povo escolhido, está sendo bombardeado. Os irmãos estão vendo, sofrendo, porque um dia o rejeitaram. Ore por Israel. O sono veio a eles para que Jesus viesse a nós. Cabe a nós orarmos por eles. Os inimigos estão lá. Mas eu quero te dizer uma coisa: ninguém, até hoje e nem depois de hoje, vai conseguir destruir esta nação. E posso lhes garantir, ele veio para o que eram seus, os seus não receberam, olha o que estão vivendo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Segundo Crônicas 7,14 é para eles: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ainda há esperança para eles. Mas lá em 2 Crônicas 35, 15 e 16 diz: não, o meu povo não me ouviu, mofaram dos meus profetas, mataram os meus enviados, até que nenhum remédio houve para eles. Isaías 65 diz: há um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui. 1 Pedro 2 diz: vós que antes não erais povo, agora sois povo de Deus. Efésios 2, de 20 em diante diz o quê? Vós que estáveis longe, pelo sangue de Jesus Cristo, já chegastes perto. E agora sois parte da família de Deus, porque a parede que havia entre vós foi derribada, e dos dois povos Deus fez um só. Hoje nós estamos contemplando com tristeza, mas tenha a alegria de dizer: meu Senhor, obrigado pela tua voluntariedade. Hoje eu tenho a condição e a autoridade de clamar pelo povo de origem, porque eu faço parte do povo adquirido. Senhor, eu quero te agradecer e levantar a minha destra sobre todos os teus filhos, mas eu quero lhe pedir, Senhor, hoje e por todo sempre, que, Senhor, Cristo não seja simplesmente, ou continue sendo um mistério, a igreja não continue sendo um mistério, que nós tenhamos visão da verdadeira, do verdadeiro contemplar, da verdadeira obra que tu realizaste humanamente nesta terra. E no erguer da minha destra, eu abençoo todos aqueles que fazem parte do rol dos que foram adquiridos na cruz do Calvário. E com gratidão no nosso coração, nós dizemos em alto e bom som o quê? Amém. Amém. Amém.